Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos Oliveira e esse é o canal Tocha Cursos e Treinamentos. E hoje nós vamos falar com vocês um pouquinho a respeito de uma temática muito importante, né? Que é a contratação de pessoas com deficiência física, né? Os chamados PCDs e PNEs, né? Cuja sigla significa exatamente pessoa com deficiência, no caso do PCD, e PNE significa pessoa com necessidades especiais, tá ok? Então hoje você vai saber tudo aquilo que você precisa saber a respeito dessa temática, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos aí começar a nossa apresentação, né? Falando um pouquinho a respeito do nosso currículo para vocês, tá bom? Vamos lá? Bom, eu sou graduado em Administração de Recursos Humanos pela FMR, Faculdade Marechal Rondon, no ano de 2010. Detenho o título de especialista Lato Sensu em Educação Empreendedora pela Universidade Federal de São João del Rei, desde 2014. Sou acadêmico do 4º ano de Direito pela Instituição Toledo de Ensino, campus de Botucatu. Curso atualmente pós-graduação em fase final, com especialização em docência para educação profissional e tecnológica pelo Instituto Federal de São Paulo. Curso também, concomitantemente, pós-graduação com especialização em informática na educação pelo Instituto Federal do Espírito Santo, tá? Cuja término da faculdade está previsto aí para março de 2022. E finalmente estou me licenciando em História pela Uninter, cuja formação graduação irá se estender até o final de 2022, tá ok? Sem mais delongas, vamos partir então aí para a nossa aula de hoje, tá bom? Mas antes, nós gostaríamos de fazer aqueles pedidos básicos para vocês, né? Que vocês se inscrevam aí no nosso canal, né? Se inscrevam no nosso canal, fazendo isso você vai ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? Que você deixe o seu like nesse vídeo se você gostar, tá bom? E que você ative as notificações, o seu sininho de notificações aí. Fazendo isso você vai receber todas as nossas novas notificações, nossos novos vídeos que nós iremos produzir doravante, tá bom? Nós temos aí buscado a excelência no ensino para vocês aí, tá bom? E estamos fazendo investimentos também em tecnologia para melhorar a qualidade das nossas aulas, tá bom? E é sempre importante que você se inscreva no nosso canal. Fazendo isso, você vai nos ajudar um pouquinho aí a estar monetarizando o canal e assim nós também podemos investir cada vez mais em tecnologia para que as nossas aulas se tornem cada vez melhores para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Falar a respeito da pessoa com deficiência, né? Então, essas 3 aulas, né? A primeira aula especialmente será um pouco mais longa, né? Pois nós vamos conversar com vocês e explicar com profundidade cada tipo de deficiência, né? E como elas ocorrem, né? É necessário que para a gente falar de contratação de pessoa com deficiência, a gente mergulhar no universo da pessoa com deficiência física. Então é necessário que a gente entenda a questão da deficiência de forma profunda. Entender qual tipo de deficiência, o que significa essa patologia, o que ela gera de transtorno para a pessoa portadora dessa patologia, enfim, para que depois lá na frente a gente possa fazer uma contratação segura, entender onde a gente pode alocar uma pessoa com determinado tipo de deficiência. Para isso é importante que nós conheçamos as principais patologias, né, que tornam uma pessoa deficiente física, né, e qual a diferença do nível de deficiência de cada uma delas, de cada indivíduo. O nível de deficiência de cada indivíduo em relação à sua patologia, tá ok? Bom, vamos adiante então. Então, segundo a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, deficiente físico segundo o artigo 2º, considera-se pessoa com deficiência física aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, né? Então, qualquer indivíduo que tenha alguma limitação física
que não possa concorrer em pé de igualdade com outra pessoa, ele é denominado pessoa portadora de deficiência física ou pessoa com necessidades especiais, tá bem, gente? E ainda na Lei 3.146 de 2015, o artigo 3º, ele reza: para fins de aplicação dessa lei consideram, no seu inciso 9º, pessoa com mobilidade reduzida, que é aquela que tenha por qualquer motivo dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo, que nesse caso não se aplica muito no meu ponto de vista a uma pessoa deficiente, né? Ela é apenas uma pessoa que está carregando uma criança, então, obviamente, no meu ponto de vista, tá, gente? Isso não do ponto de vista da lei, mas do meu ponto de vista. Uma pessoa com uma criança de colo não é uma pessoa deficiente física, né? Até mesmo porque muitos deficientes físicos não têm condição de carregar uma criança de colo. Mas enfim. E o obeso sim, obeso, especialmente o obeso mórbido, tá, gente? Então aqui, gente, nas figuras nós temos aqui duas fotos. Preliminarmente eu gostaria de falar para vocês que eu me tornei deficiente físico, tá? E portador de necessidades especiais há cerca de 3 meses. Eu tive um tumor na coluna, tá? E decorrente desse tumor houve a gangrena de um nervo da vértebra L3, né? E esse nervo é o nervo cutâneo lateral femoral, que acabou levando à necessidade da ressecção desse nervo, e eu perdi o movimento do joelho para baixo da perna direita. Logo, hoje eu sou portador de necessidades especiais e deficiente físico em função disso, tá bom, gente? Eu uso muletas canadenses e uso uma órtese no pé. No caso, essa figurinha linda e maravilhosa que vocês estão vendo aqui nessa foto é justamente esse professor que vos fala, tá bom, gente? Então, eu me tornei deficiente físico. Por quê? Existem 2 tipos de deficiência física, 3 tipos na verdade, né? O primeiro tipo é a deficiência física congênita, é aquela pela qual a pessoa já nasce deficiente física, né? Existe a deficiência física adquirida, que no meu caso, eu sou uma pessoa que adquiriu uma deficiência física ao longo da vida, né? Logo me tornei um deficiente físico, eu não nasci deficiente físico, né? E existem as deficiências físicas hereditárias, né? Que é aquelas que vêm através do gene dos nossos pais, né? E aquelas deficiências que vêm em função de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, né? Através de doenças, que foi o meu caso de uma doença natural, né? De causa natural, no caso um tumor, por exemplo, né? Que é o meu caso, né? E também, aqui nós vemos aqui do lado, nessa outra imagem, uma idosa, né? Que se tornou uma deficiente física, né? Em função da sua idade. Então ela acabou adquirindo aí uma dificuldade para andar. Então ela se tornou uma pessoa com mobilidade reduzida. Ela depende de andador para ela andar, né, em função da sua idade. Tá bom, gente? Então acho que ficou bem claro para vocês isso, né? Vamos ao próximo slide. Então vamos entender um pouquinho o que é deficiência motora e quais são as suas causas. Entre as causas de deficiência motora, nós temos a causa da tetraplegia e paraplegia. As causas para tetraplegia e paraplegia variam de trauma a tumores, né? Mielite transversa, esclerose múltipla. O trauma que pode causar tetraplegia e paraplegia geralmente é decorrente de acidente de veículos automotores ou acidente de trabalho, né, gente? E provocam lesões agudas na medula espinhal, frequentemente por fragmento de ossos e fraturas vertebrais, tá bom? Só para constar, tá, gente? No meu caso, eu me tornei um monoplégico, tá? Então, por quê? Porque eu tenho uma deficiência adquirida num dos membros inferiores, que no caso é a perna direita, do joelho para baixo, tá bom? Então, ele veio justamente, né, de um tumor, conforme aqui a característica da tetraplegia e paraplegia. Aqui só faltou mesmo a monoplegia, que é o meu caso, né? Mas não é muito diferente da paraplegia, tá bom, gente? A diferença é que a paraplegia leva você a uma cadeira de rodas, né? Não é o meu caso. Eu consigo deambular ou andar com o apoio de muletas, né? De muletas canadenses ou de bengala, né? Mais de muleta canadense em função da órtese que eu passei a usar, tá bom? Então, as causas da deficiência motora: acidentes de trânsito, acidentes de trabalho,
erros médicos, né? Muitas vezes uma amputação, a gente tem um vídeo aí no nosso canal, se vocês forem ver, né? Intitulado Como Agir em Casos de Erros Médicos. Se você dá uma zapeada aí no nosso canal, você vai entender um pouco a dinâmica do erro médico e aquilo que ela pode causar para as pessoas, tá bem, gente? Então nós temos aí essa problemática do erro médico, tá bom? Então o erro médico, muitas vezes a pessoa entra, nós temos casos que nós acompanhamos de pessoas, né, que eu fui presidente por mais de 9 anos do movimento Chega de Erros Médicos Brasil, né? Em função disso nós lidamos com essa realidade do erro médico por 9 anos. Hoje nós encerramos nossas atividades nesse sentido, né? Mas nós passamos por vários casos que nós acompanhamos e casos que nós aprendemos com esses casos, né? Então nós pudemos ali acompanhar casos de amputação de pernas erradas. O sujeito tinha que amputar a perna direita, amputar a esquerda, houve a necessidade consequentemente de amputar as duas, né? Então o sujeito ficou um cadeirante, um inválido, né? Em função de um erro médico. Aqui em Botucatu também tem um caso de uma criança que esqueceram o bisturi elétrico, o médico estava operando uma hérnia dele, uma hérnia inguinal, e esqueceu o bisturi elétrico ligado em cima da perninha da criança. Precisou fazer a amputação da perna da criança. Isso é um trauma por erro médico, tá? Então o que gera uma deficiência motora, obviamente, né? Problemas durante o parto, né? Parto mal sucedido, parto por forceps, principalmente, né? É muito comum, né? A mutilação de membros através do forceps. E o que é o forceps? É uma espécie de uma garateia, né? Uma espécie de uma pinça que vai lá, entra dentro da cavidade uterina da mulher. Ela pega a cabecinha da criança e o médico puxa com esse equipamento a criança para fora. Muitas vezes ele acaba pegando, ao invés de pegar na cabeça da criança, que é o local ideal para a aplicação do forceps, ele acaba pegando no bracinho, numa perninha, depende da posição que a criança está dentro do útero da mãe, né? Então muitas vezes com essa manobra ele acaba mutilando uma criança, o braço, uma perna, e tornando a criança uma criança deficiente motora, tá bom? A violência, obviamente, né? Uma pessoa que leva um tiro na coluna, né? Ou uma tentativa de homicídio, que seja, né? E também, entre essas causas, vem a desnutrição crônica, tá bom? Vamos prosseguir. Então vamos entender um pouquinho mais aqui a respeito de cada tipo de deficiência motora, tá? Então vamos ter aqui a paraplegia, que a paraplegia se define como perda total ou parcial das funções motoras dos membros inferiores, tá? A paraparesia, que é nada mais nada menos que a perda parcial das funções motoras dos membros inferiores ou superiores, né? Então a paraparesia e a monoplegia, elas se confundem, né? Na verdade, se confundem não, elas se encaixam, há uma subsunção entre uma e outra, né? Que é exatamente o meu problema, né? Eu me tornei uma pessoa paraplégico e ao mesmo tempo monoplégico. Por quê? Porque a monoplegia, ela é um termo designado para a paralisia de um único braço ou de um único membro inferior, né? No caso, pernas ou braços, né? Então, no meu caso, eu tenho uma monoplegia porque eu perdi a sensibilidade do membro inferior direito. E sou paraplégico porque eu tenho a perda parcial das funções motoras do membro inferior direito, tá ok? Depois nós temos a monoparesia, que é o termo que designa a paralisia de um único braço de um membro superior ou perna de um membro inferior, causado por uma lesão do sistema nervoso, né? Esse caso também se aplica a mim, tá, gente? Porque eu tive uma lesão no sistema nervoso através da lesão do nervo cutâneo lateral femoral. Então, esses três termos, né, no caso, paraparesia, monoplegia e monoparesia, eles se aplicam perfeitamente ao meu caso, tá bom? E, finalmente, a tetraplegia, que designa a perda total da função motora dos 4 membros, ou seja, dos 2 braços e das 2 pernas, tá bom? Então, aqui nós temos aqui nessa foto com exemplo de uma pessoa paraplégica, né? Ela tem a função dos 2 braços, mas não tem das 2 pernas, tá? Vamos adiante? E só para lembrar, tá, gente? Esse vídeo vai ficar um pouco mais longo que os demais. Essa é uma série de 3 aulas que nós propomos a fazer, tá? Com a mesma temática, tá bom? Mas essa aula é um pouco mais longa para justamente você entender a questão das patologias
que tornam uma pessoa deficiente física ou portador de necessidade especial. Então ela vai demorar um pouquinho mais aí em função disso, tá bom? Então tenham paciência, mas eu acredito que essas série de 3 aulas vai ajudar muito no entendimento e na compreensão, especialmente dos recrutadores aí, das pessoas que trabalham com recursos humanos, no trato e na lida da seleção desse tipo de indivíduo, de colaborador, tá bom? Então é importante que você entenda cada patologia, até que para você entenda aonde você pode alocar uma pessoa portadora dessa determinada patologia, tá bom? Então tem a triparesia, diz respeito à paralisia incompleta do nervo ou músculo de 3 membros, que não se perderam inteiramente a sensibilidade e o movimento, né? Ou seja, é quando a pessoa tem um comprometimento nos nervos, mas não perdeu totalmente a sua utilidade, né? Ele consegue movimentar um braço, mas com um pouco de dificuldade nas mãos ali, mas ele consegue movimentar, né? O mesmo se dá com a perna, ele tem um pouco de dificuldade de sensibilidade na perna, mas ele consegue movimentar essa perna, né? Ou seja, é uma doença onde o indivíduo ele não perde totalmente a sensibilidade e o movimento do membro, tá? Depois nós temos a hemiplegia, que é a perda total da função motora de um hemisfério do corpo, ou seja, de um lado do corpo, né? Esse lado ele pode ser tanto o lado direito como o lado esquerdo, tá? Então, um lado total do corpo a pessoa perde o movimento, seja da perna, seja do braço, seja sensibilidade do rosto, né? Ele passa a ter uma dificuldade na fala também, porque ele começa a boca dele entorta, né? Os lábios entortam, ele passa a ter dificuldade de fala, de audição, tá? De visão. Então, quando isso acontece, né, a hemiplegia, né, todo um lado do corpo ele fica paralisado, só para vocês entenderem. E isso é muito comum no caso das pessoas que sofrem um acidente vascular cerebral, que é o chamado AVC, tá bom, gente? Depois nós temos a hemiparesia, que refere-se à paralisia incompleta do nervo ou músculo de um dos lados do corpo, que não perdeu inteiramente a sensibilidade e o movimento, né? Então a hemiparesia, na verdade, é uma paralisia incompleta, ou seja, horas a pessoa ela tem um membro ativo, ela funciona, horas não, hora o membro não funciona. Então isso é hemiparesia, tá? Amputação é óbvio, né, gente? É a perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de membro, né? Pode ser a perda de um dedo, pode ser a perda de uma mão, pode ser a perda de um braço, de uma perna, tá? Então isso é amputação, todo mundo conhece. Então aqui nós temos o exemplo de uma amputação, né? Um jovem, né? Aqui está uniformizado com um uniforme de futebol, provavelmente é um jogador de bola, né? Mesmo aí amputado, ele joga a bolinha dele, bate a bolinha dele aí. Provavelmente aí ele joga num time aí do Guarani, né? Tá de verde, ou no Palmeiras, né? Quem sabe, né? Por isso talvez o Palmeiras não tenha mundial, né? É uma brincadeira, tá, gente? A gente respeita extremamente os deficientes físicos, até porque a gente se tornou um deficiente físico. Então a gente às vezes brinca um pouquinho para quebrar o gelo e para dar uma diminuída nessa tristeza, nesse sofrimento das pessoas que são portadoras de deficiência física, que a gente conhece tão bem essa realidade, passou a entender e conhecer tão de perto essa realidade, infelizmente, tá bom, gente? Depois nós temos aqui uma doença muito séria, que é a paralisia cerebral, né? A paralisia cerebral diz respeito à lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como consequência alterações psicomotoras. A lesão pode ocorrer no nascimento, anteriormente ou no período em que se segue. Ou seja, no nascimento, durante a formação, né, no próprio útero, a criança já desenvolve um problema cerebral. Né? Então, no nascimento, esse problema ele se torna mais reativo, né, reacionário, vamos dizer assim. E pode ocorrer depois também do nascimento, né? No caso, no nascimento é muito comum durante o parto, né? Onde ocorre a criança passa do momento de nascer e ocorre ali a falta de oxigenação no cérebro. Então isso acaba ocasionando a paralisia cerebral, tá? E a lesão pode ocorrer também, né? Ela não se agrava, não progride, mas causa limitações nas atividades diárias das pessoas. Então aqui a gente está vendo nessa imagem aqui 2 crianças, né, com paralisia cerebral, né? Existem, é bom lembrar, gente, de vários níveis de gravidade da paralisia cerebral. Há crianças que conseguem falar, há crianças que conseguem se movimentar um pouco, há crianças que têm certa
mobilidade, ela consegue se movimentar, ela consegue viver em cima de uma cadeira de roda, mas ela tem os bracinhos, ela tem coordenação motora. Ela não tem a sensibilidade das pernas, mas ela tem a coordenação motora suficiente para fazer a cadeirinha de roda funcionar, né? E ela tem uma deficiência em função dessa problemática cerebral que acaba gerando algumas consequências de natureza física. Mas ela é uma pessoa que tem capacidade intelectual preservada. Outros casos não, outros casos mais graves, a criança ela não desenvolve a capacidade intelectual de forma nenhuma, né? E nem tanto a capacidade cerebral como a capacidade motora, ou seja, passa a ser uma pessoa que vai viver em cima aí de uma cadeira de roda, de uma cama, infelizmente, pelo resto da vida, tá bom, gente? E nós temos também um outro tipo de deficiência física, gente, que é causado por uma cirurgia, um procedimento médico cirúrgico, que é a chamada ostomia, né? Acho que vocês já ouviram falar das pessoas que usam uma bolsa de colostomia. O que é isso, né? Geralmente se dá através de uma cirurgia aí de origem intestinal, né? Onde a pessoa ela tem que ter um desvio da cavidade anal, né? Ou seja, da cavidade intestinal, que para excreção das suas fezes, né? Eles fazem um caminho alternativo para a saída dessas fezes, em função da perda de parte do intestino que leva ao ânus, ou de algum comprometimento temporário que a pessoa, a ressecção de um pedaço do intestino, por exemplo, né? Que muitas vezes é temporário, ele acaba se desenvolvendo novamente com o tempo, mas nesse tempo, por um período de tempo, a pessoa é obrigada a fazer uma abertura no abdômen, né? Eles fazem como se fosse um ânus mesmo no abdômen, né? E colocam ali uma saída, uma ligação do intestino para onde as fezes saem através de uma bolsa, chama bolsa de colostomia, né? Então isso também é uma deficiência física, obviamente, né, gente? Se você é obrigado a fazer uma incisão no seu abdômen e fazer um ânus, vamos dizer assim, um ânus provisório, né? Você se torna uma pessoa deficiente, você está com uma deficiência física, né? Então isso se enquadra perfeitamente no caso de uma deficiência física. Então, mas vamos ler aqui o conceito de ostomia, né? Ostomia é a intervenção cirúrgica realizada em pessoas que, por motivos de saúde ou acidente, precisam de um canal alternativo no seu corpo, por exemplo, para evacuar fezes e urina, como auxiliar na alimentação ou na respiração. Um doente ostomizado é aquele que foi sujeito a essa intervenção cirúrgica e é considerado, segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoa com deficiência. Isso acho que está claro para vocês. Então, sempre que você vê uma pessoa com uma bolsinha do lado pendurada, seja ela carregando urina ou fezes, né? Você sabe que ali tem um deficiente físico ostomizado, né? E essa pessoa merece um carinho especial, um respeito, tá bom, gente? Não, tem muita gente que tira sarro, que faz gracinha, né? Mas a pessoa que faz gracinha e tira sarro não gostaria de estar no lugar dessa pessoa que usa uma bolsa de colostomia, com certeza, né? Nós sabemos disso, né? Então, respeito é fundamental e respeito acima de tudo, tá, gente? Ao deficiente físico de uma forma geral, independente da deficiência que essa pessoa possua, tá bom, gente? Vamos prosseguir. Deficiência intelectual, também ligada aí à questão da paralisia cerebral, né? Então, a deficiência intelectual define-se como redução da capacidade intelectual, QI, que é a capacidade, né, cognitiva da pessoa, né? Capacidade de aprendizado, capacidade de ensino, capacidade para as atividades mais cotidianas do dia a dia, tá bom, gente? Então, quando situada abaixo dos padrões considerados normais para a idade, se criança ou inferiores à média da população, quando adultas, a deficiência está associada a limitações de duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade, nos seguintes aspectos. A pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade de comunicação, né? Especialmente os autistas, por exemplo, né? Muitas vezes de cuidados pessoais, no caso dos portadores de paralisia cerebral, né? Habilidades sociais, como eles não conseguem se comunicar, têm dificuldade de comunicação, existem as dificuldades de habilidades sociais, de se relacionar socialmente, né? O desempenho seu na família e na comunidade também é reduzido, né? Ele não tem, muitas vezes, né, independência na locomoção, né?
Às vezes ele tem, como aqui diz aqui no nosso conceito, né? Independência na locomoção, mas nem sempre, depende da situação. Se ele tiver aí uma incapacidade de origem motora, aí de origem cerebral, né? Vamos dizer assim, né? De paralisia cerebral, ele já não tem essa locomoção toda, né? Então ele depende de terceiro para se locomover, muitas vezes. Né? Ele tem dificuldade de saúde, tem problemas de saúde e de segurança, né? Por quê? De saúde, porque a deficiência intelectual ela gera problemas, como qualquer cidadão, qualquer ser humano, né? A pessoa pode ter um problema de rim, de fígado, de baço, de estômago, enfim. E muitas vezes ela tem dificuldade de mensurar essa doença para um terceiro. Então é difícil diagnóstico muitas vezes, um médico fazer um diagnóstico numa pessoa deficiente intelectual. O médico é capaz de fazer, mas ele o faz com mais dificuldade, tá bom, gente? E na questão de segurança, né? Porque a questão de segurança do deficiente intelectual, muitas vezes ele é agredido na rua, ele é agredido seja fisicamente, seja verbalmente, seja de forma psicológica, tá? São violências que um deficiente intelectual sofre e muitas vezes ele se torna agressivo, a depender do grau, do nível da sua deficiência intelectual. Muitos, nós temos aí o caso de alguns aí, como que se diz, eu perdi o termo agora, esquizofrênicos, né? Nós sabemos que existe esquizofrenia leve, moderada e grave. O esquizofrênico grave, ele é agressivo. Ele pode dar uma pedrada numa criança. Ele pode agredir uma criança, ele pode agredir um adulto, inclusive. Ele pode dar uma pedrada num adulto, né? Se ele tiver qualquer coisa na mão que possa, uma faca, por exemplo, que possa ferir alguém, existe esse risco real disso acontecer, né? Então aí nós temos uma questão de segurança. O desempenho escolar, por conta dessa baixa capacidade cognitiva dele, também é reduzido, né? Então ele precisa de uma educação especial, de um professor especializado no trato com criança portadora de deficiência física, né? No trato de uma pessoa, de uma criança ou de um adulto portador de uma necessidade especial de origem intelectual, tá bom? Ele tem muitas vezes dificuldade de lazer, né, em função da sua falta de capacidade intelectual, né? Ele não consegue interagir com outras crianças, né? Que é o caso principalmente dos portadores aí do autismo, né? E alguns casos mais graves também aí de síndrome de Down. O Down ele já é mais tranquilo, tá, gente? Ele é bem mais tranquilo de você lidar com ele. Então ele é sociável, né? Ele aprende, ele tem capacidade cognitiva reduzida, mas ele tem a capacidade cognitiva, tá? Nós temos aí um caso aí daquele youtuber, né? Que tem um canal chamado Downlícia. Não sei se vocês já ouviram, vocês já viram esse canal. Se vocês não viram, tenham curiosidade. Ele é um cozinheiro, gente, é um chefe, né? Ele faz de tudo, ele cozinha de tudo, ele é sensacional, né? Eu costumo dizer que os portadores de síndrome de Down, eles são plenamente capazes, né? Inclusive de se casar, de ter uma vida sexual, eles têm capacidade de ter filhos, criar e educar esses filhos muitas vezes melhor do que os chamados normais, né? Muitas vezes o filho de um portador de Down, de síndrome de Down, ele nasce normal e é criado com a educação ímpar, né? Que os chamados normais muitas vezes não têm condição de oferecer para os seus filhos. Eles têm condição de oferecer essa educação, tá bom, gente? Então não vamos menosprezar os nossos portadores de doenças intelectuais, porque muitas vezes eles são muito mais inteligentes do que você, tá bom? Então tome cuidado com isso. Tome cuidado de apontar o dedo, porque quando você aponta o dedo para uma pessoa, né, tem mais 4, né? Mais 3 dedos apontando para você, né? Então quando você faz isso, tem mais 3 dedos aqui apontando para você. Então toma cuidado, tá bom, gente? E também outra característica, eles têm dificuldade ou facilidade no trabalho, né? No trabalho, geralmente o portador da síndrome de Down, ele é extremamente útil no trabalho, né? Mas o que acontece com o portador de síndrome de Down? Ele é mecânico, ele não toma atitude sozinho, ele depende de alguém estimular. Existe a necessidade de uma estimulação exógena, né? De alguém que fale para ele fazer tal atividade, né? Então ele não vai pegar, por exemplo, sozinho essa máquina aqui, que eu tenho aqui, que é um isqueiro, né? E não vai pegar se você não mandar. Você tem que pegar
essa máquina aqui e fazer ela funcionar. Se você não fazer, não ensiná-lo, não treiná-lo e não falar para ele que ele tem que fazer, ele vai ver a máquina e vai ficar paradinho, dando risada ali quietinho, né? Agora, uma vez que ele aprendeu, que você treinou ele a fazer o uso da máquina, você já sabe, o isqueiro é só um exemplo, tá, gente? Esse isqueiro aqui eu uso para acender as minhas velinhas aqui, eu sou católico e tal, acendo meus incensos e minha velinha, tá? Não é para fumar, não. Eu não fumo, tá, gente? Eu não tenho vícios, graças a Deus, tá bom? Mas aqui é só um exemplo, tá? Então vamos supor que isso aqui fosse uma máquina. Se você ensinar o portador de síndrome de Down a usar essa máquina, ele vai usar essa máquina adequadamente, só que ele é mecânico. Ele vai chegar no trabalho de manhã todo dia e vai fazer aquele serviço dele. Ele vai ser mecânico, vai fazer aquilo que você ensinou ele a fazer. É totalmente mecânico. Ele não vai pegar, por exemplo, uma vassoura quando ele vê sujeira no chão e varrer automaticamente. Vê que está sujo, precisa varrer. Alguém vai precisar falar para ele, ó, precisa varrer porque está sujo o chão. Aí ele para e vai e faz o serviço. Ele é um indivíduo que trabalha de forma mecanicamente através da indução exógena. Ou seja, alguém precisa determinar que ele faça tal serviço. Uma vez determinado, ele vai lá e faz. Só que é extremamente tranquilo, vale a pena você ter um portador de síndrome de Down na sua empresa, tá bom? Eles vão muito bem como secretários, né, como atendentes, como recepcionistas. Em alguns casos, na produção, eles são muito ágeis, tá? Eles têm essa agilidade de trabalhos manuais, né? Geralmente eles são muito ágeis para isso. Então vale a pena você contratar um portador de síndrome de Down, tá bom? E é sempre bom lembrar, gente, que deficiência física, né? Nenhum deficiente físico, de espécie nenhuma, seja lá qual for a patologia que ele tenha, deve ser tratado como pobrezinho, como coitadinho, tá? E com piedade, porque a gente que é deficiente físico não precisa de nada disso. Nós precisamos apenas do seu respeito, tá? E de oportunidades, tá bom? Porque já está provado, né, que o deficiente físico ele é capaz e ele tem sim competências intrínsecas que já são desenvolvidas por natureza e outras competências que podem vir a ser desenvolvidas. O caso do Down Licia, ele não aprendeu sozinho a cozinhar, alguém ensinou ele, mas ele aprendeu muito bem e hoje ensina nós normais a cozinhar. Veja que coisa interessante, né? Então, respeito, nós não precisamos de piedade, nós não precisamos de pena. Não é porque você vai me ver na rua aí com um par de muletas, com uma órtese no pé, que eu sou coitadinho, que eu sou melhor do que você. Não. Óbvio, a lei garante alguns direitos para os deficientes físicos, até para facilitar a vida cotidiana dos deficientes físicos, né? Então, a gente tem alguns direitos de acessibilidade. Por exemplo, nós não vamos ficar numa fila de banco por algumas horas. Lógico, por quê? Porque nós usamos um par de muleta, nós usamos uma cadeira de rodas, nós usamos alguns equipamentos para que nós possamos nos locomover e esses equipamentos nos tornam uma pessoa com algumas dificuldades, né? Não há o que se falar que uma pessoa que usa um par de muleta pode ficar horas numa fila esperando atendimento bancário. Não há que se falar isso. Então, daí a lei, prevendo isso, ela viu o direito do deficiente físico do acesso privilegiado, do atendimento prioritário, tá, gente? O que não deve ser encarado como uma pessoa folgada. Um deficiente físico que utiliza desse direito de atendimento prioritário, ele não é folgado, tá, gente? Ele é uma pessoa que precisa entrar e resolver o seu problema logo, o quanto antes, para que ele não fique o tempo todo de muleta. Você imaginou você ficar 2 horas com uma muleta ali? Parece fácil, gente, mas experimenta. Se coloca no meu lugar para você ver, tá? Não é nada fácil, né? Eu vou até mostrar para vocês o que eu uso aqui, que eu tenho aqui, tá, gente? Eu dependo, gente, para viver nos últimos 3 meses disso daqui, ó, que é um par de muletas canadenses, tá? Então eu preciso delas para me levantar com dificuldade, tá bom? Pois eu ajeito aqui o bração e vou no pé de pato aqui, entendeu? Então aqui eu tenho que me locomover dessa maneira, né? O peso do meu corpo, ele fica preso em cima desse par de muletas. Se eu não usá-las, eu caio. Entendem? Então, como que uma pessoa com um par de muletas ela pode ficar 2 horas numa fila, se apoiando o peso do corpo, como o meu caso eu sou um sujeito elegante feito um elefante, que pesa apenas 133 quilos. Como é que eu posso manter 133 quilos apoiado apenas nos 2 braços, gente?
numa fila que demora muitas vezes 2 horas para você ser atendido. Daí o direito ao atendimento prioritário ao deficiente físico, e ele deve ser respeitado, tá bom, gente? Então, isso eu só fiz isso para exemplificar, tá bom, gente? Para vocês entenderem a dificuldade de um deficiente físico no seu dia a dia. Então, o respeito é tudo, tá? É a base de tudo, tá bom, gente? Então, só vou guardar ele aqui para não ficar atrapalhando nossa videoaula, tá bom? Pois bem, vamos adiante, né? Vamos adiante. Vamos continuar sobre o tema deficiência intelectual. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a deficiência intelectual divide-se em profunda, grave, severa, moderado, média, leve e ligeira, né? Então, apesar da utilização de recursos sofisticados na realização do diagnóstico, muitas vezes não se chega a definir com clareza a causa da deficiência intelectual. No entanto, os estudos apontam para que as principais causas estejam fatores genéticos perinatais, né, ocorridos antes, né, ou durante a gestação e o parto, né, e os pós-natais, após o nascimento. Convém referir que doença mental e deficiência mental são conceitos distintos. Doença mental, por exemplo, pode vir a ser causa aí de um câncer, de um tumor, né? Então isso é uma doença que gera uma baixa de capacidade intelectual, um tumor, por exemplo. A pessoa tem um tumor, ela faz a retirada desse tumor, ela perde parte da massa encefálica e, consequentemente, perde parte da sua vida, perde parte dos movimentos do seu corpo. Ela se torna uma pessoa, muitas vezes, inválida totalmente, né? E, às vezes, não recupera nunca mais, tá bom? Então, isso é uma doença de origem que gera uma doença intelectual, entendeu? É uma doença mental, ela é uma doença adquirida, tá? E a deficiência mental, que é a deficiência que a pessoa geralmente nasce ou desenvolve ao longo da vida, né? Então, muitas vezes a pessoa ela tem aquela deficiência de origem genética que passa de pai para filho, e outras vezes ela nasce deficiente mental, né, com algum distúrbio mental, que é o caso da síndrome de Down, por exemplo, do autismo, por exemplo. Ela nasce assim já, né? Ninguém se torna um autista, ninguém se torna um portador de síndrome de Down. Ele já nasce assim, né? Então, isso é a diferença entre nascer deficiente mental e se tornar um esquizofrênico lá na frente, ao longo da vida. A esquizofrenia ela pode se desenvolver no indivíduo. A pessoa pode nascer normal e, por vários fatores psicossociais, ela pode acabar vir a se desenvolver essa doença mental, que é a esquizofrenia, tá? A esquizofrenia é só um dos exemplos, tá, gente? Existem vários tipos de patologias aí, mas o mais conhecido é a esquizofrenia, então por isso que eu estou citando, né? Então, enquanto a doença mental pode ser entendida como um conjunto de comportamentos e atitudes capazes de produzir danos na performance global do indivíduo, causando impactos na sua vida social, ocupacional, familiar e pessoal, a pessoa com deficiência intelectual caracteriza-se por um funcionamento intelectual significativo inferior à média, acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo, né? Então, em relação à contratação de pessoas assim, com deficiência intelectual, o que a gente precisa saber? Quando a deficiência é profunda, grave ou severa, não há que se falar em contratar uma pessoa portadora de deficiência intelectual. Por quê? Porque ela pode se tornar uma pessoa agressiva, ela pode cometer crimes no ambiente de trabalho, mas o crime de uma pessoa deficiente intelectual, é bom que se diga, ela é considerada uma pessoa inimputável aos olhos da lei. Ou seja, ela não vai presa em função de cometer um assassinato dentro de um local de trabalho, né? Então, isso é muito possível, inclusive, de acontecer, né? Uma pessoa com uma deficiência intelectual profunda e grave e severa, né? É possível dela desenvolver isso, dela cometer um crime. Mas ela não tem capacidade de raciocínio, ela não tem QI para entender o que é certo e o que é errado, né? O que é o dolo, né? Vamos falar de dolo, que é o desejo livre e consciente de praticar um ato. Então, quando alguém comete um homicídio doloso, né? Ele mata porque quer, né? Ele tem o desejo livre e consciente de matar uma pessoa. Então, ele é um homicida doloso. Ele mata por dolo, por vontade própria. Não há que se falar que ele não matou por descuido, desvelo, por negligência, por imperícia. Quando há o dolo, né? Há o desejo livre e consciente de cometer o ato.
o deficiente intelectual grave, com uma deficiência profunda, grave ou severa, ele não tem dolo, ele não mata ninguém por vontade. Ele mata simplesmente porque ele tem o QI tão baixo que ele não tem a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Então, no caso desse tipo de deficiência física, intelectual, mental, nós não podemos contratar um indivíduo com essas características, infelizmente. Isso para só a própria segurança dele e a própria segurança de terceiros, de outros colaboradores, tá? Então não há que se falar em contratação nesses casos. Depois nós temos aqui a questão do deficiente intelectual moderado, médio, leve e ligeiro. O moderado e o médio é tranquilo, porque ele às vezes ele toma algumas atitudes meio tresloucadas, né? Mas não vai machucar ninguém. Ele tem consciência dos atos dele, né? Ele tem consciência do que é certo e do que é errado, né? Quando a sua deficiência intelectual é moderada e média. Então ele já sabe que se ele matar alguém, ele vai fazer isso de forma consciente. Não vai ser, e vai ser de forma dolosa, porque ele tem a consciência dos atos dele, né? Eu mesmo trabalhei recentemente com um deficiente intelectual. Ele era ao mesmo tempo deficiente intelectual e deficiente físico. Ele tinha uma leve deficiência física, né? Nas pernas, né? Ele andava com um pouco de dificuldade. E ao mesmo tempo ele possuía um certo nível de deficiência intelectual. Mas era extremamente tranquilo, gente. A gente brincava o tempo todo. Ele ele sorria o tempo todo. Ele sorria para a dor e para o sofrimento. Às vezes ele estava doente, ele com uma dor de cabeça medonha e estava dando risada, né? Estava feliz, estava se mostrando feliz por estar trabalhando. Porque tem isso, viu, gente? Eles gostam de trabalhar. O deficiente intelectual, ele sente a necessidade de ser útil, né? Por isso é importante que as empresas elas invistam na contratação de pessoas portadoras de deficiência intelectual. Tá bom, gente? Então, vamos voltar aqui, né? Convém referir que doença mental e deficiência mental são conceitos distintos. Nós já falamos sobre isso, né? E nós falamos também aqui, né, a respeito dos impactos na vida social, ocupacional, familiar e pessoal, né? Então, a pessoa com deficiência intelectual caracteriza-se por um funcionamento intelectual significativo inferior à média. Ele é diferente de uma pessoa dita normal, mas ele não é diferente do ponto de vista humano, do ponto de vista de ser tratado com respeito. Por isso, o tratar bem com respeito sempre. Tá bom, gente? Vamos continuar aqui. Os investigadores, os cientistas, no caso, encontraram muitas causas de deficiências mentais. As mais comuns são condições genéticas, né? Ou seja, quando o indivíduo nasce já com a doença, né? Por vezes, o atraso mental é causado por genes anormais herdados dos pais, que é de origem genética, né? Também. Por erros ou acidentes produzidos na altura em que os genes se combinam uns com os outros, ou ainda por outras razões de natureza genética. Alguns exemplos de condições genéticas propiciadoras do desenvolvimento de uma deficiência mental incluem a síndrome de Down ou a fenilcetonúria, que se relaciona com problemas com a gravidez. A deficiência mental pode resultar de um desenvolvimento inapropriado do embrião ou do feto durante a gravidez. Por exemplo, pode acontecer que quando da divisão das células surjam problemas que afetem o desenvolvimento da criança. Uma mulher alcoólatra, né, no caso, ou que contrai uma infecção durante a gravidez, como a rubéola, por exemplo, pode também ter uma criança com problema de desenvolvimento mental. Problemas ao nascer, se o bebê tem problemas durante o parto, como por exemplo, se não se recebe oxigênio suficiente, que é o que nós já falamos, né, da falta de oxigenação cerebral, também pode acontecer que venha a ter problemas de desenvolvimento mental, né, na maioria das vezes até eu diria, tá bom? Problemas de saúde. Algumas doenças como o sarampo ou a meningite podem estar na origem de uma deficiência mental, sobretudo se não forem tomados todos os cuidados de saúde necessários. A malnutrição extrema também ou a exposição a venenos como mercúrio, chumbo podem também originar problemas graves para o desenvolvimento mental das crianças. Nenhuma dessas causas produz por si só uma deficiência mental. No entanto, constitui riscos mais sérios para outros menos, que convém evitar tanto quanto possível. Por exemplo, uma doença como a meningite não provoca forçosamente um atraso mental. E é verdade, viu, gente? Meu irmão teve meningite e é uma pessoa plenamente normal. Ele teve meningite logo que nasceu. E é cabeleireiro, trabalha como cabeleireiro, uma pessoa extremamente normal.
tem uma vasta clientela, corta cabelo de juízes, promotores, advogados, médicos, enfim, é completamente normal. Já em outros casos, a meningite ela pode causar um atraso mental. Então, isso vai de caso a caso, né? Deixa eu ver aqui onde eu parei. Então, o consumo excessivo de álcool durante a gravidez também pode causar também um atraso mental nas crianças, tá? Não é adequado, então, o consumo excessivo de álcool durante a gravidez. Todavia, constitui risco demasiadamente graves para os que não se procurem todos os cuidados de saúde necessários para combater a doença, ou para os que não se evite o consumo de álcool durante a gravidez. Então, o ideal é evitar o consumo de álcool, tá, gente, durante a gravidez. Se você é uma mulher alcoólatra e fica grávida, é bom você procurar uma ajuda psicológica, pelo menos durante a gravidez, para que você enfrente essa situação e não acabe gerando uma criança com problemas mentais, tá? Aí vamos falar um pouco do autismo. A causa do autismo não é conhecida. Estudos de gêmeos idênticos indicam que a desordem pode ser em parte genética, porque tende a acontecer em ambos os gêmeos, ou acontecer em apenas um. Embora a maioria dos casos não tenha nenhuma causa óbvia, alguns podem estar relacionados a uma infecção viral, por exemplo, rubéola congênita ou doença de inclusão citomegálica, fenilcetonúria também, uma doença herdada da enzima, ou a síndrome do X frágil, que é uma dosagem cromossômica, né? Isso já é um pouco mais difícil de eu explicar para vocês, porque eu não sou cientista nem médico, tá, gente? Eu estou tentando passar para vocês. Mas geralmente o autista ele tem dificuldade de comunicação muito grande, né? Ele entende algumas coisas não literais como literais. Por exemplo, se você falar para ele assim, ó, vai cair uma tromba d'água, ele vai imaginar que vai cair um elefante do céu em cima da sua cabeça, né? Um elefante feito de água em cima da cabeça dele, né? Se você falar para ele assim, que vamos fazer uma tempestade no copo d'água, ele vai passar a ter medo do copo, porque ele vai passar a acreditar que ali realmente existe, vai acontecer uma tempestade dentro daquele copo d'água. Então, o autismo é uma doença que pode ter características leves, moderadas e graves, tá? Então, isso também a gente precisa tomar cuidado e precisa entender a doença. A gente não precisa ter preconceito nem medo de um autista, a gente precisa entendê-los, tá? Às vezes eles buscam a sua vida na solidão, eles resumem a vida na solidão, eles preferem ficar sozinhos e isolados. Isso não é bom, é bom que a família o acolha, né? O acolhimento familiar do autista é muito importante, né? Nós vemos aí na pessoa daquele artista, né, muito famoso, Marcos Mion, o cuidado, o acolhimento que ele tem com o filho autista dele, né? E nós vemos aí um jogador de futebol, gente, extremamente competente, que é o Messi, né? De autismo, né? Então, ele é uma pessoa praticamente normal, só que ele é meio caladão, pode perceber. Quando ele fala meio que para xingar, né? Mas ele tem uma forma de autismo considerada leve, tá? Já a mais grave, ela exige um cuidado um pouco maior das pessoas para com o autista, tá bom? Deficiência visual. Isso também eu entendo um pouquinho, né? A deficiência visual é a perda ou redução das funções básicas do olho e do sistema visual, que pode ser súbita ou grave, ou ser o resultado de uma deteriorização gradual, em que objetos de pequena ou grande distância se tornam cada vez mais difíceis de ver ou enxergar, né? As causas mais comuns de perda de visão são erros refrativos não corrigidos em tempo, né? 43%, as cataratas 33% e o glaucoma 2%. Entre outras possíveis doenças que causam a perda visual, estão a degeneração macular, relacionada com a idade, a retinopatia diabética, tá? Que é o descolamento da retina, e nisso eu posso falar porque eu tive um filho que faleceu aos 18 anos de idade, né? E ele era portador de descolamento de retina, mas no caso dele não diabética, tá? Foi realmente por trauma, né? Ele teve um problema no hospital lá e esse trauma que ele viveu no hospital, dentro do hospital, acabou descolando um trauma através do uso de medicamentos extremamente fortes para controlar uma infecção generalizada, né? Então ele tomou um medicamento chamado eu até esqueci o nome do medicamento agora, né? Que eu acho que ele nem está em uso mais hoje no Brasil, né? Então, se eu lembrar, eu volto a falar para vocês, tá bom? E esse medicamento acabou descolando a retina dos dois olhos dele. Ele acabou perdendo a retina do olho totalmente e ficou com cegueira total no olho direito, né? E
conseguimos, através de procedimento cirúrgico, salvar o olho esquerdo. Então ele viveu assim até os 18 anos, quando ele faleceu, efetivamente, tá bom? Então é uma das causas de cegueira também, tá? A descolamento de retina, a retinopatia diabética. Que a retinopatia diabética, ela ocorre geralmente depois que a pessoa se torna diabético ou quando ela nasce diabética, tá? Então é um risco sempre do diabético se tornar um retinopata. Opacidade da córnea, cegueira infantil e diversas infecções. Pode ainda ser causa de problemas neurológicos na sequência de um AVC, de um parto prematuro ou trauma, entre outros. Um fator decisivo para a classificação de uma deficiência visual particular, além do fator da acuidade visual, é a extensão do campo de visão. Assim, existem 3 tipos de deficientes visuais. Então, falando desses tipos de deficiente visual, nós temos aqueles que têm a baixa visão, né? Que define-se pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo depois do tratamento ou correção. Os óculos até melhoram a acuidade visual, a miopia e hipermetropia. E existe uma distorção da capacidade visual adequadamente classificada, normalmente causada por danos de campo de visão. Próximos à cegueira, falamos em cegueira parcial, quando os indivíduos apenas são capazes de contar dedos a curta distância. E os que só percebem vultos, né? Então, uma coisa é você conseguir enxergar os dedos a curta distância, e outra coisa é você ver tudo embaçado, você consegue ver um vulto, né? O indivíduo é capaz de identificar também a direção de onde provém a luz, nos mais próximos da cegueira total, mas ainda é considerado como cegueira parcial ou visão subnormal, ou seja, aquele indivíduo que tem realmente dificuldade extrema de enxergar, tá? Ele tem a visão subnormal. Estão os indivíduos também que só têm percepção e projeção luminosa. Nesse caso, há apenas distinção entre o claro e o escuro, né? E o caso da cegueira total, que é a perda total da visão, né, gente? A cegueira caracteriza pela perda total da visão, com pouca capacidade de ver. Só lembrando, a gente lembrou o nome do medicamento que descolou a retina do meu filho. Cloridrato de amicacina, né, ou sulfato de amicacina. E esse medicamento para controle da infecção generalizada da septicemia descolou a retina dos olhos do meu filho. Às vezes dá um branquinho básico na gente, que faz tantos anos que a gente acaba até esquecendo, né? Mas eu lembrei, tá bom? Cloridrato de amicacina, tá bom? Portanto, a causa da cegueira pode ser muito diversa e engloba traumatismos, doenças, malformações, desnutrição, para lá das formas congênitas e hereditárias. No que se refere ao momento da sua instalação, a cegueira pode ser congênita, se surge do 0 a 1 ano de idade, precoce, se surge do 1º ao 3º ano de idade, e adquirida, se surge após os 3 anos de idade, tá bom? Deficiência auditiva. A deficiência auditiva, também designada como hipoacusia ou surdez, traduz-se na perda parcial ou total da audição em um ou ambos os ouvidos, né? Ou seja, ela pode acontecer unilateralmente ou bilateralmente, ela pode acontecer nos 2 ouvidos, tá bom? Unilateralmente a pessoa consegue se comunicar bem, ela consegue ouvir razoavelmente, então ela consegue uma boa comunicação. Bilateralmente não, ela já se torna inclusive muda, né? Ela não consegue ouvir e muito menos se ela não ouve, ela não fala, óbvio, né? E ela não ouve nem a própria voz dela, né? Então como que ela vai falar, né? Então é meio complicado. Clinicamente, corresponde à perda parcial total de 41 decibéis ou mais de audição. Ou seja, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, significa que o deficiente auditivo não consegue ouvir sons de 25 decibéis a 90 decibéis. Tão bem quanto uma pessoa com audição normal, tá bom? Então, os problemas auditivos podem desenvolver-se em qualquer altura da vida e podem ser causados por inúmeros fatores, como genéticos ou hereditários, ou seja, se ele é filho de uma pessoa que já é surda, muda, provavelmente ele vai nascer surdo e mudo, né? Isso existe uma possibilidade muito grande em função da genética, tá bom? A questão do envelhecimento, né, que é presbiacusia, né? Que com o passar dos anos, dependendo do trabalho que a pessoa exerce, né, muitas vezes a pessoa trabalha num ambiente cheio de ruído, né, e esse ruído excessivo vai acabar causando a surdez, né, aos poucos, né. Então, por isso que a maioria das empresas hoje elas fazem o exame médico periódico, né, onde elas fazem a acuidade sonora e visual também dos seus colaboradores, né. Exposição ao ruído, perda auditiva induzida pelo ruído, foi o que eu já falei. Infecções complicadas, né? Perinatais durante o nascimento, né?
traumas físicos, né, um acidente, por exemplo, né, uso de alguns tipos de medicamentos e agentes tóxicos, algumas drogas, né. Então você vê que droga realmente é uma droga, né. Às vezes a gente toma uma droga ilícita e se torna um surdo, um cego, né, em função da droga lícita que nós tomamos. E imagina então da ilícita, né. O que se dizer das drogas ilícitas, né? Muito bem, que não existe nem sequer qualquer controle de qualidade, de pureza, droga sintética, né, impura, né, a cocaína, o crack, né, o êxtase, tem uma mais potente atualmente chamada Hulk, que ela simplesmente ela consome, ela deteriora o rosto das pessoas, a carne apodrece das pessoas, né? É uma droga extremamente pesada. Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão achar, que chama Hulk, a droga da morte, né? Então é muito perigoso mesmo, gente. Não caia nessa de droga, que droga é uma roubada. Por que droga se nós temos lasanha, né? O indivíduo ele paga R$10 numa pedra de crack. Eu acho isso um absurdo. Porque eu com R$10 eu vou no supermercado, eu compro uma lasanha e compro de quebra uma coca de meio litro, gente. Então por que eu vou comprar uma pedra de crack se eu tenho a lasanha e tenho a Coca-Cola? Não tem lógica isso, né? Óbvio, né? Mas tem gente que prefere fazer o contrário, prefere a droga, né? Infelizmente, né? E a gente conhece muitas pessoas assim, muitos amigos da gente assim, alguns familiares até, né? E a gente sabe como é difícil a dinâmica de quem convive com um drogado, né? Infelizmente. Então a surdez ela pode ser classificada quanto ao tipo, grau e lateralidade, como nós falamos. Ela pode ser unilateral como bilateral, né? Ser apenas de um ouvido como nos dois. Surdez condutiva. É a perda auditiva condutiva. É apenas comum em alteração encontra-se na orelha externa ou média. E existe um problema durante a condução do som, não permitindo que ele chegue normalmente até a cóclea. Esse tipo de hipoacusia pode ser temporária ou permanente, dependendo do que se originou a condição, e se são ou não realizados tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos precoces e apropriados. Depois nós temos a surdez sensorio-neural, de origem neurológica, né? Também chamada de neurosensorial. A surdez está ao nível sensorial ou neural do sistema auditivo, traduzindo-se na incapacidade de converter as vibrações sonoras em estímulos nervosos que conduzirão os estímulos nervosos até o córtex cerebral. Esse tipo é o mais comum no mundo todo e geralmente resulta numa perda de audição lenta e gradual. Geralmente estas deficiências são irreversíveis, tá? Surdez mista. Como o próprio nome indica, essas alterações encontram-se tanto na orelha externa e ou média, quanto na orelha interna, e combinam os dois tipos de problemas auditivos, incapacidade de transmitir sons para o ouvido interno, além de danos no ouvido interno, ou no nervo auditivo. Por exemplo, uma pessoa que tem perda auditiva hereditária e que também sofre de uma infecção no ouvido, ou um indivíduo com perda auditiva condutiva, de longa duração que pode sofrer uma diminuição de audição pelo envelhecimento, né? Então o envelhecimento é uma causa realmente que traz a perda de audição, gente. Com o tempo a gente vai ficar surdo, né? Parcialmente ou totalmente, isso todos nós, tá? Isso faz parte da vida, né? Eu tenho um médico oftalmologista que é bem cômico, né? Ele costuma fazer umas gracinhas na consulta e ele costuma dizer assim que após os 40 a morte se apresenta, né? Então pode reparar, quando você passou dos 40, começa a aparecer tudo que não presta. É problema de hérnia, é problema na coluna, é problema de tumor, é tudo. Tudo que não presta começa a aparecer. Diabetes, né? Enfim, é uma infinidade de problemas aí, né? Mas enfim, faz parte da vida, né? Surdez central. Quando as alterações se encontram a partir do tronco encefálico, até as regiões subcorticais e córtex cerebral. As deficiências auditivas são classificadas como centrais, são totalmente irreversíveis, né? Então, quando elas têm origem cerebral, elas praticamente não têm, a maioria dos casos são irreversíveis, tá? Às vezes nem com o aparelho elas retomam, né? A pessoa não consegue retomar a sua audição, tá bom? Vamos adiante. Deficiências da fala. Ela está completamente relacionada, como eu já falei, à deficiência auditiva, né, gente? Se você não ouve o que você fala, como que você vai falar? Se você não ouve o que a pessoa está falando, como que você vai entender? Só mesmo através da linguagem de sinais, né? Das libras, né? Então, aqui o conceito de mudez, né? O tipo de mudez mais frequente é a surdo-mudez, né? Que é a pessoa surda-muda, decorre do fato do paciente não ouvir a própria palavra falada.
A surdo-mudez pode decorrer de distúrbios genéticos, né? Ou seja, de nascença, de origem hereditária também, né? Que afetam, congênitas, né? Que afetam em muitos casos pacientes perfeitamente normais, quanto a outros aspectos físicos e psíquicos. A mudez pode estar associada ao comprometimento do sistema nervoso central, como uma paralisia cerebral em que a criança é completamente muda ou fala uma linguagem rudimentar, que consiste em pouquíssimos vocábulos. A mulher também pode resultar de distúrbios psíquicos, né? A mudez, na verdade, né? Eu li errado. A mudez também pode resultar de distúrbios psíquicos, principalmente certas psicoses como a esquizofrenia precoce, né? Eu conheci o caso de uma criança de 7 anos com esquizofrenia precoce, tá? É muito difícil lidar com uma criança com esquizofrenia precoce, tá bom? Bom, mas nós já estamos chegando aqui ao nosso final da nossa primeira videoaula, né? Da série de 3 aulas que nós estamos aí desenvolvendo com vocês, tá bom? E eu tenho um vídeo para que vocês assistam agora na sequência, tá bom? Vamos lá então. Lidando com pessoas com deficiência física. Uma pessoa com deficiência física pode usar bengala, muletas ou mesmo cadeira de rodas. Em todos os casos, ela necessitará de um espaço físico adaptado para locomover-se com segurança. A começar pela vaga exclusiva, caso utilize carro próprio, rampas de acesso, banheiros adaptados e local de trabalho com espaço suficiente para a movimentação de sua cadeira, caso a utilize. Ao lidar com essas pessoas, ofereça ajuda somente quando achar que é necessário. Nesse caso, procure deixar sempre muletas e bengalas próximas da pessoa que as utiliza. No caso de um cadeirante, nunca movimente a cadeira de rodas sem a permissão da pessoa. Se caminhar ao lado dela, mantenha-se no ritmo da pessoa. Se no caminho parar para conversar com alguém, vire a cadeira para que a pessoa esteja incluída na conversa. Atenção! Nunca se apoie na cadeira de rodas. Isso causa desconforto para quem a está usando. Em conversas longas, fique no mesmo nível da pessoa em sua cadeira de rodas. Conversar olhando para cima é bastante desconfortável, assim como conversar olhando para baixo. Ao conversar com o cadeirante, não tenha receio de usar palavras como andar, correr, pular. As pessoas com deficiência usam essas palavras naturalmente. Acima de tudo, respeite as vagas exclusivas, os banheiros adaptados, que devem ser usados apenas pelas pessoas com deficiência, e todas as medidas tomadas em favor da inclusão dessas pessoas. Eles não são privilégios. São recursos necessários para que possam realizar as mesmas tarefas que as outras pessoas realizam e ir aos mesmos lugares. Lembre-se, a inclusão, em seu aspecto atitudinal, depende também de você. Faça a sua parte. Então é isso, né, gente? Aquilo que eu estava falando desde o começo, né? O deficiente físico, ele não precisa e não quer ser tratado como um qualquer, nem tão pouco como um coitadinho, né? Não quer que você tenha pena dele, né? O deficiente físico quer só apenas uma coisa de você, que você o respeite, tá? Então é muito triste, a gente tem sentido essa realidade nesses últimos 3 meses que a gente se tornou deficiente físico, né? Eu tenho notado que existe uma discriminação muito grande, né? E é uma falta de respeito mesmo, né? Muitas vezes você vai no shopping, você é discriminado, você vai num lugar onde existem vagas para deficiente físico no estacionamento, sendo ocupada por uma pessoa perfeitamente normal, você vai reclamar, você que está errado, é a pessoa que ocupa da sua vaga que está certo, né? Então isso não é correto, né, gente? Você gostaria, né? E é bom que se lembre, né? As pessoas, elas podem se tornarem, as pessoas ditas normais, chamadas normais, elas podem se tornar deficiente físico ao longo da vida, né? Então, eu não nasci deficiente físico, eu me tornei deficiente físico, né? Então, como eu não nasci deficiente físico e me tornei um deficiente físico, isso pode acontecer com você, né? Perfeitamente. Você pode também, ninguém está imune
tomara Deus, que Deus os livre disso, né? Só quem já passou por isso. No meu caso, eu passei por 2 procedimentos cirúrgicos muito grandes. Possivelmente vou passar por um terceiro, né? Então a gente não deseja isso para ninguém, mas ninguém está imune, minha gente, de se tornar um deficiente físico. Então vamos respeitar as vagas destinadas a deficientes físicos aí nos estacionamentos. Vamos respeitar o direito à prioridade de atendimento do deficiente físico nas autarquias, em bancos, em locais públicos e privados, tá? É um direito, gente, tá? E é como ali esse vídeo acabou de mostrar, não é um privilégio, é uma necessidade do deficiente físico, tá? E é uma necessidade de um deficiente físico que amanhã você pode se tornar um, tá bom? Então chegamos ao final dessa primeira videoaula da série de 3 videoaulas aí relacionada à contratação de deficientes físicos, tudo aquilo que você precisa saber, né? Nós vamos dar sequência na próxima aula ao tema, tá bom? Eu espero vocês lá, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá bom? Se você gostou, curtam o vídeo, compartilhe com seus amigos, tá bom? E deixe seus comentários aí, porque o seu feedback é extremamente importante para nós, tá bom? Então, antes de finalizar, né, eu vou deixar aqueles recadinhos básicos, né? E que aguardo vocês aí, então, para a próxima aula. Fiquem todos com Deus e até lá. Então vamos lá. Dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você receber os nossos próximos vídeos que serão produzidos doravante, tá bom? Eu aguardo vocês na segunda aula. Até lá, muito obrigado.